Miguel acordou sobressaltado com o som de batidas violentas na porta do apartamento. Seu coração disparou ao ver o relógio marcando 3 da manhã. Antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada e seu pai, António, irrompeu no quarto, o rosto vermelho de fúria, segurando um celular com uma foto que mudaria tudo, Miguel beijando Tomás em uma rua escura de Lisboa. Seu desgraçado! Você nos envergonhou, gritou António, jogando o telefone no chão. Miguel, ainda atordoado, viu sua mãe, Maria, parada na soleira, chorando em silêncio, enquanto o irmão mais novo, Pedro, observava tudo com olhos arregalados. A família que ele tanto protegia agora o olhava como um estranho, e o segredo que guardara por anos explodia como uma bomba, deixando um rastro de dor que ninguém poderia ignorar. No dia seguinte, a casa em Alfama estava em polvorosa. Miguel tentava explicar, mas as palavras saíam truncadas, misturadas com lágrimas. Pai, eu não escolhi isso. É quem eu sou. António, um homem conservador de 55 anos, dono de uma pequena loja de vinhos no Bairro Alto, balançava a cabeça negativamente. Ele crescera em uma Portugal pós-ditadura, onde tradições católicas ainda ditavam as regras sociais, e a ideia de um filho homossexual era um golpe em sua honra familiar. Você acha que isso é normal? Na nossa família. O que os vizinhos vão dizer? E a igreja? Maria, sempre a mediadora, tentava acalmar os ânimos, mas seu próprio coração estava partido. Ela amava Miguel, o filho mais velho, o que se formara em engenharia e trabalhava em uma empresa de tecnologia no Parque das Nações, mas o medo do julgamento social a paralisava. Tomás, o outro envolvido no beijo fatídico, ligou para Miguel naquela manhã. Eles se conheceram há 2 anos em uma conferência de startups em Porto, onde Tomás, um designer gráfico de 25 anos, nascido em uma família liberal de Coimbra, impressionara Miguel com sua criatividade e sensibilidade. O relacionamento começou devagar, com encontros discretos, jantares em restaurantes afastados e fins de semana em Sintra, longe dos olhares curiosos. Tomás era mais aberto sobre sua sexualidade, tendo saído do armário para os amigos na universidade, mas respeitava o ritmo de Miguel, que ainda lutava com o peso das expectativas familiares. O que aconteceu? Seu pai descobriu, perguntou Tomás, a voz tremendo do outro lado da linha. Miguel contou tudo, incluindo como a foto fora tirada por um primo distante e enviada para o pai em uma mensagem anônima. Eu não sei o que fazer, Tomás. Eles querem que eu vá embora. A tensão escalou quando António convocou uma reunião familiar. Sentados à mesa de jantar, com o cheiro de bacalhau assado ainda no ar, ele declarou: você tem 2 opções, Miguel. Ou termina isso e busca ajuda, ou sai dessa casa. Pedro, de 18 anos, que idolatrava o irmão, interveio: pai, isso é injusto. Miguel não fez nada de errado. Mas António o calou com um olhar severo. Miguel sentiu o mundo desabar. Ele amava sua família, mas também amava Tomás. Escolher significava trair uma parte de si mesmo. Naquela noite, ele saiu de casa com uma mala pequena, dirigindo até o apartamento de Tomás em Belém. Eu escolhi você, disse Miguel ao chegar, mas as palavras soavam vazias, carregadas de culpa. Tomás o abraçou, mas ambos sabiam que isso era só o começo de uma tormenta. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Miguel se instalou temporariamente com Tomás, mas o stress afetava seu trabalho. Reuniões importantes eram perdidas em devaneios, e seu chefe notou a distração. Está tudo bem, Miguel. Você parece exausto. Ele mentia, dizendo que era só cansaço, mas internamente debatia se valia a pena o sacrifício. Tomás, por sua vez, tentava apoiar, mas sua própria família, embora mais compreensiva, questionava a estabilidade do relacionamento. Ele está pronto para isso, Tomás. Não força as coisas, disse sua mãe em uma ligação. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços como o casamento gay legalizado em 2010, ainda carregava resquícios de preconceito, especialmente em círculos conservadores. Miguel via olhares estranhos no metrô, imaginando se todos sabiam. Uma semana após o incidente, Miguel recebeu uma mensagem de Pedro: pai está bebendo mais. Mamãe chora o tempo todo. Volta, por favor. O coração de Miguel se apertou. Ele decidira confrontar o pai novamente, marcando um encontro em um café no Chiado. Lá, sob o sol de outono, António apareceu com olheiras profundas. Filho, eu te criei para ser um homem de verdade. Isso não é o que eu esperava. Miguel rebateu: ser homem de verdade é ser honesto consigo mesmo, pai. Eu te amo, mas não posso mudar quem sou.
A conversa terminou em impasse, com António saindo sem se despedir. Miguel sentiu uma pontada de arrependimento. Será que ele havia sido egoísta? A dúvida o corroía, e a noite terminou com ele chorando nos braços de Tomás, questionando se o amor valia tanta dor. Enquanto isso, Tomás enfrentava seus próprios demonios. Seu trabalho freelance como designer estava sofrendo com a distração. Um cliente importante cancelou um projeto porque Tomás entregou atrasado. Eu preciso me concentrar, mas não consigo parar de pensar no que você está passando, confessou a Miguel. Eles discutiram pela primeira vez, com Miguel acusando Tomás de não entender a pressão familiar. Você tem pais que aceitam tudo. Eu perdi minha família por causa disso. Tomás retrucou, e eu? Estou aqui te apoiando, mas você age como se eu fosse o culpado. A briga os deixou exaustos, mas também mais unidos, forçando-os a confrontar as realidades do relacionamento. Os meses se arrastavam, e a ferida na família de Miguel não cicatrizava. António mergulhara no trabalho, evitando qualquer menção ao filho. Maria, no entanto, ligava escondida para Miguel, sussurrando preocupações. Seu pai está doente de raiva, mas ele sente sua falta. Miguel visitava Pedro em segredo, levando-o para passeios no Oceanário de Lisboa, onde conversavam sobre tudo, menos o elefante na sala. Pedro, prestes a entrar na universidade, confessou: eu apoio você, irmão. Mas tenho medo de como isso afeta todos. Miguel assentia, sentindo o peso da responsabilidade. Ele era o modelo para Pedro, e agora via como sua escolha influenciava o irmão. Tomás, tentando aliviar a tensão, sugeriu uma viagem para o Algarve. Vamos esquecer tudo por uns dias. Eles alugaram uma casa em Faro, passeando pelas praias douradas, mas mesmo ali, o fantasma da família assombrava Miguel. Em uma noite, sentados à beira-mar, Miguel abriu o coração. Eu me sinto traidor. Traí minha família por você. Tomás, magoado, respondeu, e eu? Abri mão de uma vida tranquila para te apoiar. Isso é amor, Miguel, não traição. A conversa evoluiu para uma reflexão profunda sobre identidade. Tomás compartilhara a sua jornada, saíra do armário aos 20, enfrentando rejeição de alguns amigos, mas ganhando liberdade. A sociedade muda, mas você precisa se aceitar primeiro. Miguel ouvia, mas o conflito interno persistia. De volta a Lisboa, uma reviravolta aconteceu. António sofreu um pequeno infarto, atribuído ao stress. No Hospital São José, Maria chamou Miguel. Venha, por favor. Ele precisa de você. Miguel correu para lá, encontrando o pai frágil na cama. Pai, começou, mas António interrompeu, não diga nada. Só fique. Foi um momento de trégua tênue. Pedro, ao lado, sorria esperançoso. Tomás esperava do lado de fora, respeitando o espaço familiar. Mas a visita despertou velhos rancores. Uma enfermeira, ao ver Miguel e Tomás juntos no corredor, murmurou algo sobre esses modernos, reforçando o preconceito social que Miguel tanto temia. Após a alta de António, a família tentou uma terapia coletiva. Uma psicóloga em Oeiras os guiou em sessões intensas. Senhor António, o que você sente é medo da rejeição social, mas Miguel é o mesmo filho que sempre foi. António resistia. Na minha época, isso não existia. Maria chorava, revelando seu próprio conflito. Eu rezo pela alma dele, mas o amo demais para perdê-lo. Miguel falava de sua luta interna. Eu me odeio por causar isso, mas reprimir quem sou me mataria. Pedro adicionava: somos uma família. Precisamos evoluir. As sessões eram exaustivas, cheias de lágrimas e acusações, mas plantavam sementes de entendimento. Tomás, excluído das sessões, sentia-se isolado. Ele começou a questionar o relacionamento. E se sua família nunca aceitar? Eu serei sempre o vilão. Miguel garantiu: daremos tempo. Mas a dúvida crescia. Em uma festa de amigos em Cascais, Tomás encontrou um ex-namorado, João, que o furtava abertamente. Miguel, ao ver, sentiu ciúmes irracional, levando a outra discussão. Você acha que eu te trairia? Depois de tudo. Tomás gritou. Miguel se desculpou, mas o incidente destacou a fragilidade de sua união. A pressão social se intensificou quando a foto vazou para redes sociais. Um grupo conservador no Facebook a usou como exemplo de decadência moral. Miguel recebeu mensagens de ódio: volte para o armário, pervertido. Ele considerou deletar suas contas, mas Tomás o incentivou: em frente. Mostre que somos normais.
Juntos, eles participaram de uma marcha LGBT em Lisboa, segurando mãos pela primeira vez em público. Foi libertador, mas aterrorizante. Vizinhos de António comentavam, aumentando o isolamento do pai. António, influenciado pela terapia, tentou um gesto. Convocou Miguel para um jantar em casa. Traga ele, disse, referindo-se a Tomás. Miguel hesitou, mas aceitou. A noite foi tensa. Tomás chegou nervoso, oferecendo uma garrafa de vinho. António foi educado, mas frio. Maria conversava animadamente sobre o trabalho de Tomás. Pedro quebrava o gelo com piadas. Mas quando o assunto tocou no relacionamento, António disse, eu não aprovo, mas você é meu filho. Foi um progresso mínimo, mas Miguel sentiu alívio. No entanto, ao saírem, Tomás confessou, isso foi humilhante. Eu mereço mais. O conflito interno de Miguel atingiu o pico. Ele amava Tomás, mas via o custo, saúde do pai, tristeza da mãe, confusão de Pedro. Em uma noite insone, ele ponderou, e se eu terminar? Salvaria todos. Mas o pensamento o aterrorizava. A sociedade portuguesa, com suas raízes católicas, o fazia questionar sua moralidade. Era certo priorizar o amor próprio sobre a família. A crise se aprofundou quando Pedro, inspirado pelo irmão, revelou sua própria atração por homens. Em uma conversa privada com Miguel, ele disse, eu acho que sou como você. Miguel ficou chocado, você tem certeza? Não diga nada ainda. Mas Pedro, impulsivo, contou aos pais. António explodiu, agora 2. Isso é uma praga. Maria desabou em lágrimas. A família, já fragilizada, agora enfrentava uma duplicação do conflito. Miguel se sentiu culpado, como se sua visibilidade tivesse influenciado Pedro. Eu causei isso? Perguntou a Tomás. Não, é quem ele é. Mas agora precisamos apoiá-lo. Tomás, vendo a bagunça, propôs uma pausa no relacionamento. Talvez você precise focar na família. Miguel recusou. Não, eu te preciso mais do que nunca. Mas a tensão os afastava. Tomás aceitou um projeto em Madrid, ficando ausente por semanas. Sozinho, Miguel mergulhava no trabalho, mas o vazio crescia. Ele visitava a família com mais frequência, tentando mediar. Em uma sessão de terapia, António admitiu, eu tenho medo de perdê-los. Foi um avanço, mas lento. A sociedade interveio de forma cruel. Um artigo em um jornal local expôs a família, com base em rumores. Família tradicional enfrenta crise com filhos gays. António perdeu clientes na loja. Veja o que você causou, acusou Miguel. Este rebateu, não eu, o preconceito. Pedro, na escola, sofria bullying, colegas o chamavam de nomes ofensivos. Ele considerou desistir dos estudos. Miguel o incentivou, seja forte. Isso passa. Tomás, em Madrid, ligava diariamente, mas as conversas eram curtas, cheias de saudades e frustrações. Eu sinto sua falta, mas isso está me matando. Miguel confessava, eu também. Mas não posso abandonar Pedro agora. A distância testava sua lealdade. Tomás encontrou amigos na comunidade LGBT espanhola, sentindo-se livre pela primeira vez em meses. Aqui ninguém julga, contou a Miguel, que sentiu inveja e medo de perdê-lo. De volta, uma traição veio de dentro. Maria, pressionada pela igreja, sugeriu a Miguel uma cura através de orações. Talvez Deus possa ajudar. Miguel se ofendeu, mãe, isso não é doença. A discussão escalou, com Maria chorando, eu só quero o melhor para você. António interveio a favor de Miguel pela primeira vez, deixe-o em paz, Maria. Foi um turning point, mostrando mudança no pai. Pedro, no entanto, entrou em depressão. Miguel o levou a um terapeuta especializado em questões LGBT. Você não está sozinho, disse o profissional. Pedro melhorou gradualmente, mas o processo destacava o custo emocional para todos. Miguel questionava suas escolhas, valeu a pena sair do armário. Tomás, ao retornar, encontrou Miguel exausto. Eles reataram intimamente, mas o relacionamento mudara, marcado por cicatrizes. Uma confrontação final com a sociedade ocorreu em uma reunião comunitária no bairro. António, defendendo os filhos, falou publicamente, minha família é minha. Julguem se quiserem. Foi aplaudido por alguns, vaiado por outros.
Miguel sentiu orgulho, mas via o preço. Amigos de longa data se afastaram. Tomás propôs casamento, vamos oficializar. Mostrar que é real. Miguel hesitou. E se piorar tudo? A decisão pendia, cheia de dilemas éticos. O pedido de casamento de Tomás pegou Miguel de surpresa. Sentados no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés, Tomás ajoelhou, case comigo. Enfrentaremos juntos. Miguel chorou, sim, mas com medo. A notícia se espalhou. A família reagiu mistamente. António grunhiu, façam o que quiserem. Maria sorriu fracamente, se te faz feliz. Pedro animou, parabéns. Preparativos trouxeram novos conflitos. Escolher local, uma igreja recusou, forçando-os a uma cerimônia civil em Sintra. Convites geraram rejeições de parentes conservadores. Não apoiamos isso, disse uma tia. Miguel sentiu rejeição, mas Tomás o motivava, eles perdem, não nós. António, em um ato de redenção, ofereceu pagar parte da festa. É o mínimo. Foi um gesto genuíno, mas veio com condições, sem exageros. Miguel aceitou, vendo progresso. Porém, uma traição veio de Pedro. Ele revelou acidentalmente para amigos que o casamento era forçado pela sociedade. Rumores se espalharam, questionando a autenticidade. Miguel confrontou Pedro, por quê? Pedro admitiu, eu estava confuso. A confiança abalou. Tomás enfrentou pressão no trabalho. Colegas comentavam, casamento gay. Corajoso. Ele perdia contratos com clientes conservadores. Vale a pena? Perguntou a Miguel. Sim, por nós. Mas internamente, Tomás duvidava. Dias antes do casamento, uma crise, António sofreu recaída de saúde. No hospital, ele confessou a Miguel, eu errei. Aceito você. Lágrimas fluíram. Mas Maria, em pânico, culpou o estresse do casamento. Adiem. Miguel recusou, não, isso é nossa vida. O dia chegou. Na Câmara Municipal de Sintra, amigos e família reunidos. Votos foram emocionantes. Miguel prometeu lealdade apesar das tormentas, Tomás, apoio incondicional. António apertou a mão de Tomás, cuide dele. Foi um momento de cura. Pós-casamento, a lua de mel em Madeira foi pacífica, mas ao voltar, realidade bateu. Sociedade ainda julgava, artigos criticavam exibicionismo. Miguel perdeu promoção no trabalho por distrações pessoais. Tomás sugeriu mudança para Porto, mas Miguel resistiu, não fugirei. Conflito cresceu. Uma briga explosiva, você prioriza a família sobre mim. Tomás gritou. Miguel rebateu, eles são parte de mim. Separação temporária seguiu. Pedro, maduro, mediou, vocês se amam. Lutem. Miguel refletiu sobre escolhas, traições, danos, despertares. A separação durou semanas. Miguel ficou com a família, Tomás em Coimbra. Ligações esporádicas mantinham conexão, mas dor persistia. Miguel trabalhava excessivamente, evitando pensamentos. Eu errei em casar, questionava. António, mudado, conversava abertamente, eu via você como extensão de mim. Erro meu. Maria aceitava gradualmente, participando de grupos de apoio para pais de LGBT. Pedro namorava um rapaz, enfrentando desafios similares, mas com apoio familiar. Graças a você, irmão. Tomás, sozinho, reconsiderava. Eu te amo, mas o custo é alto. Uma visita surpresa a Lisboa, voltemos. Miguel aceitou, mas com condições, terapia de casal. Eles reconstruíram, devagar. Sociedade evoluía, leis protegem mais, mas preconceito permanece. Miguel advogava por direitos, palestrando em eventos. Anos depois, a família unida em jantares. Cicatrizes visíveis, mas laços mais fortes. Miguel refletia, escolhas certas custam caro. Mas será que trair tradições familiares por amor próprio é sempre o caminho certo?